Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Vocês vão ficar bravos comigo, mas eu vou pedir para vocês levantar mais um pouquinho. Vocês podem ficar de pé, por favor? Meus irmãos, eu não sei como vocês chegaram aqui. Quem puder, né? Quem não puder, pode ficar sentado. Eu não sei como vocês chegaram até aqui. Eu queria estar orando mais uma vez, porque a gente, no nosso dia a dia, às vezes só Deus sabe como que a gente chega aqui, né? Tanta coisa acontece. Hoje, para mim, foi um dia muito complicado. E o que, assim, me acalentou, o que me motivou, foi realmente meditar nessa palavra de hoje. Eu fiquei a todo momento, quando dava alguma coisa errada, eu meditava na palavra, eu falei, vou estar lá à noite, vai ser uma bênção. E aquilo ali, sabe, foi trazendo refrigério para a minha alma. E eu fui, cara, como é muito bom, como é gostoso estar aqui com os irmãos. E agora compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? Então só Deus sabe como está o nosso coração, como a gente está, como a gente chegou aqui. Então eu queria estar orando a Deus. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado porque chegamos até aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque, Pai, mesmo através de atribulações, mesmo com dificuldades, Pai, que possamos, e nós te pedimos isso, Pai, que a cada dia nós venhamos amadurecer, Pai, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha a cada dia, como o Senhor tem feito, nos levantando, trazendo refrigério, paz para nossas almas, Senhor. Alegria aos nossos corações, mesmo em circunstâncias, Pai, não favoráveis, Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai. Toma agora a nossa mente, o nosso coração, Pai. Que possamos agora, Pai, estar em paz, possamos meditar, Pai, livremente, Pai, na Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar agora. Nós estamos vivendo um tempo, eu creio que não é uma exclusividade desse período, eu acho que já passamos por isso em algumas situações, em que eu tenho notado que a nossa relação com Deus, às vezes eu tenho notado uma certa fragilidade, uma certa superficialidade ao nosso relacionamento com o Senhor, a maneira de como nós nos relacionamos com Deus. E eu vejo que às vezes nós somos muito superficiais, sabe? Eu queria estar meditando com vocês nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor venha a estar nos amadurecendo, possamos estar buscando esse amadurecimento também. Como que é importante a palavra de Deus, como é importante um estudo bíblico aos domingos. Ali você medita na palavra, como é bom estar ali na classe de batismo, ouvindo uma palavra com os irmãos. Isso vai nos alimentando, sabe? Isso vai nos encorajando, e a gente vai dando mais um passo, a gente vai caminhando, a gente vai se fortalecendo na fé, e assim a gente vai na nossa jornada, amém? Mas se deixar, a gente acaba criando um tipo de relacionamento com o Senhor, que é um relacionamento frágil, um relacionamento que a qualquer coisa a gente está querendo pular do barco, a gente está querendo sair, a gente está querendo deixar, a gente está querendo voltar. Meus irmãos, o sol e a chuva, ela nasce e cai para todo mundo. O sol nasce e a chuva cai para todos, para o ímpio e para o não ímpio. Então, quer dizer, eu e você, nós estamos sujeitos a qualquer coisa, sujeito à morte, sujeito, quando a gente sai para trabalhar, a tantas coisas, mas que a gente tem essa convicção que a gente serve um Deus, que independente de onde nós estejamos, para onde nós formos, nós estamos com Ele. Amém? Abra comigo, por gentileza, a Bíblia lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 ao 26, e eu creio e eu fico assim, espantado com a sabedoria, com a inteligência de Cristo. Eu sou um apaixonado por Cristo. Cristo, Ele nos ensina a cada dia, através da Tua palavra, a gente pode extrair ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Ele é maravilhoso, amém? E esse texto, ele traz algumas coisas para a gente, que a gente possa estar refletindo nessa noite, que a gente possa estar aplicando na nossa vida, entendeu? Então vamos ler o texto, vamos entrar no texto para a gente poder... Todos acharam? Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26.
Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para curar, para os curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Meus irmãos, o que me chama a atenção, logo aqui no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 17, é que diz a palavra que ele estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo ali naquele local? Ele estava ensinando. Ele estava ali com uma multidão estava com ele, como nós lemos o texto. Vamos ficar atento àquilo que o texto nos diz. O que o texto está trazendo para a gente. Diz que ele estava ali o quê? Ensinando. Havia ali naquele contexto uma multidão de pessoas. E ele estava ali ensinando. Isso me traz, me desperta para essa questão. Porque ele estava ali no meio de um ensinamento. E de repente baixa o quê? O paralítico. Aquelas pessoas dão um jeito de colocar ali aquele paralítico. E qual era o real objetivo disso? E por que tinha tanta gente ali? Às vezes a gente tem que fazer algumas perguntas, às vezes a gente tem que fazer alguns questionamentos. Jesus, ele já estava ganhando fama, ele estava curando, ele estava realizando milagres. E as pessoas estavam ali, não só em busca de ensinamentos, mas em busca de cura. Em busca de cura. E diz ali, o texto que nós lemos, que ali ele estava com a virtude para curar. O texto traz isso para a gente. Ou seja, haviam ali pessoas que estavam necessitadas de uma cura. Mas o Senhor aproveita daquela situação e daquele momento. Pô, vamos ser sinceros. O que vem à nossa cabeça de quando a gente vê eu creio que eram amigos, pega aquela pessoa ali que não tem como se locomover e leva e tem toda a dificuldade para baixar e levar ali diante do Senhor. O que ele queria ali naquele momento? Com aquilo ali, com aquela atitude. O que ele queria naquele momento? O que ele queria ouvir? Ele estava em busca de quê? Ele queria ser curado. Ele queria ser curado. Hoje, se a gente for parar para analisar, a nossa relação com o Senhor está embasado nisso. Em busca de cura, em busca de prosperidade, em busca de resoluções de nossos problemas. Ou seja, a nossa visão está voltada para aquilo que está aqui presente, terreno. E a palavra de Deus diz o quê? Se a nossa mente, se a nossa visão, se a nossa esperança está somente aqui nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele trouxe uma nova perspectiva para nós. Jesus, ele inaugura um novo tempo. E a gente tem que parar e analisar isso.
A nossa relação com Deus é como se fosse um pai e um filho, quando o pai chega em casa com presente, e o filho vai logo, não quer nem dar um abraço, já vai logo na mão, porque de repente ele tem um presente, tem alguma coisa, já vai procurar o presente. Em certa ocasião, Jesus estava ministrando, em João capítulo 6, se eu não me engano, 26, quando ele multiplica pão e peixe, e as pessoas vão ali, e ele fala o quê? Vocês me procuram, vocês estão aqui, não pelos sinais, mas pelo pão e pelo peixe, ou seja, por causa das suas necessidades. Vocês estão aqui para que eu possa aliviar, saciar a sua necessidade, a sua fome, a sua sede, questões físicas, questões naturais, e assim é a gente. Eu não sei, eu quero deixar essa pergunta: o que te motiva a andar com Cristo? O que te motiva a caminhar com Ele? O que te motiva a fazer a obra de Deus? O que tem te motivado? O que te motivou você vir aqui hoje? Qual o seu relacionamento com o Senhor? O que você tem buscado dEle? E quero frisar aqui, não há mal algum em você buscar, sim, uma cura, de você estar com um problema e você colocar diante dEle, de você orar, de você buscar. Isso não há problema algum. Agora, quando a gente faz disso como um parâmetro, ou como uma base, ou como um meio, para que possa medir o meu relacionamento com Ele, tem um louvor que diz que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A chuva vai cair para todo mundo, irmão. A doença dá em todo mundo. E a gente, com esse relacionamento superficial com o Senhor, tem horas, querido, que a cabeça ela vai sair, ela vai ser decapitada, como a gente, em texto bíblico, mostra isso para a gente. Deus dá livramento, vai dando livramento, mas chega uma hora, querido, e na pressão é que a gente vê. E o que eu acho lindo é que Jesus ele vai agir aqui, sabe, de uma forma sublime, porque a gente é muito testado, às vezes, quando a gente está sob pressão. Aí a gente revela, ou seja, quando a gente chega também no fundo do poço, e aí a gente perde a vergonha, a gente perde tudo, perde sabe, a pompa toda, e a gente se derrama. Aí a gente se mostra. Mas Ele, como nós lemos o texto, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração. Então, Ele vai tratar e vai trazer ensinamentos para a gente, ou seja, diante de uma situação. E a gente, às vezes, se revela diante de uma pressão. Aí a gente, quando a gente é pressionado, você vê o caso de João Batista, foi preso, teve uma experiência tremenda antes com Cristo, no batismo, veio lá o Espírito Santo, aquela coisa toda, a confirmação de que ele é de fato o Messias. Mas no momento da pressão, no momento que ele estava preso, e Jesus estava por ali, ele manda recado, falou, vai lá, pergunta a ele, se é ele mesmo que é o que havia de vir, ou se a gente vai ter que esperar outro. Porque na cabeça de João Batista, não entendeu? Na cabeça do povo daquela época, naquele contexto, eles estavam esperando um libertador, aquele cara que ia livrar o povo judeu do jugo romano. Era tipo um conquistador, o cara que ia chegar, que ia abalar, que ia resolver o problema natural, aos olhos humanos. Mas o que estava por trás era algo espiritual, algo maior. Então Jesus fala, manda avisar João Batista lá, os coxos estão andando, os cegos estão vendo. Vocês não conseguem, os sinais, queridos, apontavam para Cristo como Senhor, como Deus. Mas as pessoas não enxergavam isso. As pessoas chegavam para perto com interesse, para saciar questões físicas, questões naturais, questões de cura, de doença. E não enxergava nele o Rei, o Senhor, a ponto de eu fico abismado quando a gente fala do ladrão da cruz, que tem ali uma revelação tremenda, e que fala, não, realmente, ele, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. Ele vai falar para aquele homem, certamente estarás comigo no paraíso,
Eu falo, meu Deus, como que pode um cara sendo crucificado, Jesus ali, crucificado, e ele reconhecer o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo naquela situação? Será que nós reconheceríamos isso? Porque a gente, quando olha como o profeta foi ungir o novo rei de Israel, na visão dele, quais eram as características de um rei, de um guerreiro, um camarada que ia ficar de frente de uma nação? Era um camarada de guerra, um camarada, sabe, com porte físico, um camarada... Não. Aí mandou vir uns camaradas que ele achava que seria o suposto rei. Não é nenhum desses aí, esqueceram um. Aí vem aquele que ninguém dava nada por ele. Fala, não, é esse aí. Deus sonda o coração. Deus não está preocupado somente com a aparência física. E a gente, a todo momento, a gente quer colocar as coisas externas em detrimento das coisas internas. Eu não sei como está seu coração. Eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei a tua mente. Eu não sei como você entrou aqui. Porque, como falam, né, aqui todo mundo tem cara de crente. Chega todo mundo. Mas eu não sei. Eu não sei. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso entendimento, a nossa mente. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para a gente nessa noite, não deixe que o nosso relacionamento com Deus seja baseado nas circunstâncias, naquilo que você está vivendo, no problema, na cura. Ah, meu Deus, tem gente que... E aí a gente acaba sendo, por essa questão superficial e desse relacionamento superficial que a gente tem com Deus, sabe o que acontece? A gente é engodado. Às vezes a gente é manipulado. Às vezes a gente cai em coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa visão está aqui. Não está no reino. Porque, como eu falei, tem horas que... Quantos livramentos o apóstolo Paulo teve? Mas ele foi decapitado, querido. Às vezes a gente esquece disso. Existe um momento que não tem livramento, não, é a morte mesmo. E aí? O que a gente faz? Há momento que não é a cura. Não é a cura, não vai vir a cura. E aí? E como eu fico assim, lembrando dos testemunhos de pessoas dessa igreja, que foram até o fim, sabe? Com uma fé tremenda no Senhor, agarrada com Cristo, falou, independente, se Ele me curar, se Ele não me curar, eu creio nele, eu vou com Ele, e eu sei que Ele tem me guardado, e para onde eu vou é melhor. Isso é uma visão, que eu não tenho como, é uma visão de reino, uma visão espiritual, porque é isso que acontece. Muitas vezes a cura não vem, querido. Muitas vezes o problema não é resolvido. Às vezes eu fico pessoas entrando na igreja, vindo para a igreja buscando bens, prosperidade, só cura. Amém, no primeiro momento, a pessoa às vezes vem desesperada, está ali, como que eu posso dizer, vulnerável. E a gente tem que ter um cuidado, por isso que a importância da gente valorizar a palavra de Deus, da gente pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é eficaz, ela é poderosa. Mas ainda existem pessoas que usam da palavra de Deus para manipular, para ganhar dinheiro, para ter poder. A palavra de Deus é simples, mas ela gera transformação, ela gera vida. Ela gera amor, ela gera transformação. Amém? Vamos voltar para o texto? Então é isso. Aconteceu que num daqueles dias ele estava lá, estava ensinando. E uma segunda coisa que eu quero destacar no texto é em relação à questão da incredulidade. Ele traz à tona a nossa incredulidade. Quando a gente chega para perto do Senhor, por mais que a gente tenta, pode ser que eu possa esconder algo de vocês. Ninguém nunca vai descobrir. Mas quando chega perto do Senhor, querido, não tem como. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Às vezes a gente quer esconder de Deus. Não dá. Foi esse caso aqui, as pessoas estavam lá, eles estavam o quê? Ensinando. Então, quando baixa ali o paralítico, qual a pergunta, o que Jesus fala para aquele paralítico que a gente leu? Na realidade, o que ele queria ouvir? Olha, ele queria ser curado. Levanta
e anda, e tal, e todo mundo se maravilhar. Mas o que ele fez? Ele fala para o paralítico, o que ele fala para o paralítico? Os seus pecados são perdoados. Querido, isso gera um reboliço ali naquele momento, tremendo. E quando eu falo que eu amo, eu acho assim, a sabedoria de Cristo, a inteligência dele, ele usa de um argumento, de uma estratégia, de lógica. É lógica, ele está usando ali a lógica. Existem proposições, quem estuda lógica sabe disso. Proposições são sentenças que você pode valorar entre verdadeiro e falso. Ou seja, a cor dessa parede aqui é branca. Aí, verdadeiro ou falso? Pô, é verdadeiro, mas ela podia ser de outra cor, então poderia ser falsa também. Se eu falasse que ela é preta, não, é falso. Então, são sentenças que você pode valorar. E o que Jesus fez aqui, cara, foi uma jogada de lógica. Ele usa da lógica. Ele fala assim para aquela... Tem uma multidão. E ele fala para aquele homem ali, os seus pecados estão perdoados. Pô, mas o cara queria ouvir isso. Rapaz, o cara ali na maca, o cara quer ser curado, imagina. Fala assim, seus pecados estão perdoados, pode ir. Pega a maca aí e leva. Seus pecados estão perdoados. E aí? Ele queria ser curado. O objetivo daquilo tudo ali foi para que ele fosse curado. E Jesus fala isso. E aí o que acontece? Como nós lemos o texto, falou que tinha ali quem? Fariseus e os mestres, doutores da lei. E a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente se acha muito sabichão da palavra, da Bíblia. E às vezes a gente não sabe muito e aplica pouco. E ali estavam ali os fariseus, os doutores ali reunidos, e eles não vieram só de uma região não, que a gente viu ali da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, tinha gente de tudo quanto é lugar ali, estava cheio o negócio, e Jesus fala isso, seus pecados estão perdoados, aí já começou, né, aquele reboliço, aquela coisa toda, mas calma aí, você tem poder, você tem capacidade de perdoar pecado? Eu não tenho. Quem tem capacidade de perdoar pecado? Só Deus. Então, o que na cabeça deles, o que gerou isso? Olha que eles estavam ali com Cristo, eles estavam presentes com Cristo, eles estavam ali. Queridos, não basta andar, não basta estar dentro da igreja, não basta você caminhar, estar do lado de Cristo, se o seu coração estiver afastado dele, se você não tiver a plena convicção de quem ele é. Senão é perda de tempo, querido. Senão você está perdendo tempo. A gente tem que ter a plena convicção de quem Jesus é. E ali, ele está se revelando. Ele está se revelando. Quando ele fala, os teus pecados estão perdoados. E ali ele está se revelando para aquelas pessoas. Ele está falando, eu sou Deus. E ali os fariseus, caem naquela, mas quem é esse cara? Como é que esse cara ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados é Deus. Ele está falando que ele é Deus? Quem é Jesus para você? Talvez para mim e para você aqui, a gente reconheça que ele é Deus. Mas naquele contexto ali, tinham pessoas que estavam ali, estavam presenciando milagres, estavam andando com ele, mas pairou a dúvida. E começaram já a questionar a identidade dele. Quem é esse homem aí? Porque só pode perdoar pecado é Deus. Está blasfemando, ele está blasfemando. Quem é esse camarada? Aí começaram a se alterar aquela coisa toda. E Jesus fala o quê? O que é mais fácil para vocês? Dizer, seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? E Jesus fala para aqueles homens, para que vocês saibam que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados. Eu digo para esse paralítico, ele falou, paralítico, levanta, pega a tua cama e anda, vai embora, pode ir para casa. E na mesma hora ele levantou, pegou a maquinha, e todo mundo glorificou, e todo mundo exaltou. E ali já começa um negócio diferente, agora eles estavam glorificando, aquele povo estava adorando, estava ali, meu Deus, porque viram os sinais. Como que a gente valoriza o sinal, né? Como a gente valoriza essa questão dos sinais? A pessoa faz algo diferente, opa, caramba, a gente já fica impressionado com aquilo. Legal.
Mas, queridos, aí agora o negócio já volta, pô, calma aí. Porque os sinais, os milagres que eram realizados, mas quem fazia isso era só por intermédio de Deus. Quando ocorria um milagre, as pessoas atribuíam aquilo ali a Deus. Às vezes queriam colocar um homem no patamar onde não devia, mas para realizar milagre, quando as pessoas viam o milagre, um paralítico andar, glorificava a Deus, era obra de Deus. Olha só como que esse homem, ele mexe com toda a estrutura de uma lógica, de um pensamento. E agora, olha agora, se ele está falando ali, se na cabeça dos fariseus, ele não era Deus. Não, só quem pode perdoar pecados é Deus. O cara está falando, é a blasfêmia, o cara está pegando pesado aqui, está mentindo, o que é isso? Só quem perdoa é Deus. Mas, querido, e o milagre que ele fez? E agora? É como se fosse assim, a gente mora no estado do Rio de Janeiro, eu moro no estado do Rio de Janeiro, logo, eu sou brasileiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu moro no Brasil. Claro que vai ser verdadeiro, porque eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu posso morar no Brasil, eu posso ser brasileiro e morar em Minas. Então não é uma verdade absoluta. Dependendo do contexto, pode ser falso. Mas todo mundo que mora em qualquer estado, ele é brasileiro, não é? Independente de qualquer situação, ele é brasileiro. Mas nem todo brasileiro mora no Rio de Janeiro. O que Jesus fez foi isso. Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Eles falam que, só quem pode perdoar pecado é Deus. Esse cara está blasfemando. E o cara vai e realiza um milagre. E quem realiza milagre? Quem faz milagre? É Deus. É Deus que faz o milagre. E agora, meu irmão, não tem como refutar. E aí, eles ficam naquela sinuca de bico. Aí entra em parafuso. Porque ele está ali testificando quem ele é. Ele está se revelando. Ele está falando, eu sou Deus. Então, ele revela, ele traz, porque ele, quando ele fala assim, seus pecados estão perdoados, eles começavam eles pensando, razoando, eles pensando, calma aí, só quem pode, e Jesus está ali, não tem como esconder isso dele, ele está ali sondando os corações, ele está ali sondando as mentes, vendo quem de fato crê nele, e revelando ali, sendo revelado e sendo exposto ali o que é a incredulidade nossa, do ser humano. Às vezes nós somos assim, nós somos incrédulos. Basta o mar se alterar, uma tempestade, basta algo de contrário acontecer na nossa vida, que o barco balança. E às vezes a gente já, não é bem isso, será? Será? E aí a gente larga, a gente abandona, a gente retrocede, porque a nossa relação com Deus é fragilizada. Às vezes a gente não atenta para o que Ele fez, a gente não atenta para essa questão da palavra, de Ele falar assim, os seus pecados estão perdoados. Você sabe o que significa isso? Ele dizer isso? Os seus pecados estão perdoados? Ele abre para nós uma nova perspectiva, quando ele diz isso. Queridos, eu não vou me alongar, porque a palavra do Senhor, ela é objetiva, ela é direta. Em primeiro lugar, não deixe que a nossa relação com Deus seja pautada pelas circunstâncias. Não faça isso, qualquer que seja, doença, falta de dinheiro, desemprego, independente de qualquer coisa, permaneça nele, fique firme, querido. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer isso, porque tem gente ficando no caminho, no meio do caminho, por causa disso, foram machucadas por pessoas inescrupulosas, que não têm zelo pela palavra de Deus, e não quer saber mais do Evangelho, não quer saber mais da palavra de Deus, porque aprendeu a caminhar, sabe, com base naquilo que Deus pode te dar e te oferecer. É muito raso, irmão, pelo que Ele fez, pela morte na cruz do Calvário, pelo perdão dos nossos pecados. Isso tudo, meu irmão, vai passar,
É porque a gente agora só tem como a gente, como é que se diz? A gente está fazendo, a gente pensar como que vai ser. Porque se a gente pudesse ver um pouquinho como que vai ser. Tem relatos bíblicos falando. A gente se apegar a isso. E não, a gente está cada dia mais apegado ao mundo, cara. Aqui, a ficar aqui, a nossa vida está se resumindo só a isso aqui. A gente esquece, cara, da promessa de Deus para a nossa vida. A gente vai passar, tenha certeza, eu vou passar. Mas eu quero, quando eu passar, eu quero estar com Ele, eu quero estar agarrado com Ele, eu quero estar junto com Ele. Eu quero estar perto dEle. Porque a morte dEle na cruz do Calvário, querido, inaugurou um novo tempo para a gente. Quando Ele diz, e isso eu quero já ir partindo já para o final, querido. Ele inaugura um novo tempo para nós. Então é isso, que a gente possa andar com um coração sincero diante de Deus, sinceridade diante do Senhor. Porque, meu irmão, não vejo mal nenhum, a gente, sabe, Senhor, eu errei, pedi perdão ao Senhor, errei mesmo, mas, Senhor, eu me arrependo, Ele é justo, Ele perdoa, Ele nos ama, e Ele quer a todo momento esse relacionamento conosco. A gente é que se afasta dEle, a gente é que acaba se afastando. Ele a todo momento vem nos resgatar, vem querendo se relacionar conosco, e às vezes a gente, na nossa incredulidade, na nossa postura, a gente acaba, sabe, dizendo não quero, não estou afim. Então guarde isso no seu coração. Ele me trouxe aqui, independente de que você tenha vivido, o que está vivendo, independente da sua história de vida, sabe, tantas coisas, às vezes a gente se apega tanto ao passado, a gente está preso ao passado, naquilo que a gente fez, naquilo que a gente deixou de fazer, daquilo que a gente poderia ter sido e não foi. Às vezes a gente está tão apegado a isso, de repente, de alguém que partiu, ou uma cura, ou uma resposta que não obteve. Mas o que Ele manda eu te dizer nessa noite, sabe o que Ele manda eu te dizer? Os seus pecados estão perdoados. Só isso. Os teus pecados estão perdoados. E isso tem um valor, querido, incomparável. Os seus pecados, os meus pecados estão perdoados. Ele cravou a cédula de dívida que nós tínhamos na cruz do Calvário. A gente tem que ter essa consciência de que Ele morreu por mim e por você, para inaugurar um novo tempo na nossa vida, para nos dar acesso à eternidade com Ele, para que possamos estar junto com Ele. E a gente não valoriza isso. Tem promessas para a nossa vida, querido. Ele nos ama. E a gente troca Ele muitas vezes por nada. A gente deixa o Senhor por qualquer coisa. Relacionamento frágil, fraco. Nós somos assim. Que o Senhor venha, sabe, e possamos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento verdadeiro, porque Ele está à procura disso, de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando aqui, querida, de um coração quebrantado diante de Deus, um coração sensível diante do Senhor, um coração temente a Deus, um coração voltado para as coisas de Deus, ligados nas coisas de Deus, e não somente nas coisas do mundo. Não há mal algum, repito, não há mal algum em você buscar cura, em você buscar ter um bom emprego, colocar isso diante de Deus. Senhor, me ajuda nessa questão. Não, a gente tem que clamar mesmo, a gente tem que buscar o Senhor a todo momento, em qualquer circunstância. Mas saiba disso, que a tua relação com Ele vai além disso. Vai além disso. Tanto que Ele morreu por mim e por você. Eu fico pensando, querido, de repente você possa morrer por alguém conhecido da tua família, por um filho seu. Mas será que você morreria por um estranho? Por esses que muitas vezes a gente aponta o dedo e fala, não vale nada, tem que morrer tudo. Foi por esses que Ele morreu. Foi por esses que Ele morreu. Então, meu irmão, até os 45, antes do juiz apitar, ainda há esperança.
Ainda há esperança. Vamos ficar de pé? Eu não sei, querido, como está o seu coração, o que você passou na sua vida, o que você tem vivido, o que já te contaram, o que fizeram com você, eu não sei. Mas como eu falei aqui, o que Ele mandou falar para você, os seus pecados estão perdoados. Possamos estreitar a nossa intimidade com o Senhor. Que possamos a cada dia nos voltar para Ele. Senhor, nos socorre. Pai, nos traz de volta essa fé, querido, uma fé inabalável. Tira, Pai, toda a incredulidade, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é, como eu falei, simples, mas viva e eficaz. Guarda, Pai, cada coração aqui presente, cada mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sabemos, Pai, das nossas demandas, Pai, sabemos da nossa necessidade, o Senhor sabe muito bem delas também. Colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, as nossas fraquezas, as nossas dores, Pai, as nossas ansiedades, Senhor, as nossas tristezas, Senhor, os nossos problemas, Pai, as nossas doenças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e eu creio que Tu tem poder, Tu és poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para transformar vidas, Senhor. Tu és poderoso, para Ti não há impossíveis, Senhor. Para o homem sim, mas para Ti não, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és o Deus que abre portas. Tu és o Deus que, Pai, cura o aleijado, Pai, o coxo, Pai. É aquele que traz a visão, que restaura a visão, restaura casamento, restaura lar, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai, e compartilhar e viver dessa palavra, Pai, com os meus irmãos, de que, Pai, nós fomos perdoados de uma alta dívida, Senhor, e queremos, Pai, Te agradecer, Pai, engrandecer o Teu nome, Pai, porque Tu pagou o preço, o Senhor pagou o preço de sangue, Senhor, por mim, pelos meus irmãos e por aqueles, Pai, que ainda vão Te servir, Senhor. O Senhor pagou o preço por todos, Senhor. Pai, o Senhor não faz acepções de pessoa, Pai. O Senhor não separa, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, independente de qualquer coisa, independente de circunstância, Pai, nós somos Seus. O Senhor nos comprou. Possamos, Pai, sempre meditar nisso. Que a nossa relação contigo vai além daquilo que nós estamos vendo, das coisas terrenas, Senhor, que possamos valorizar, Pai, essa intimidade, Pai, e essa relação contigo, Pai, que, Pai, que seja um vínculo tão grande que nada possa abalar, e que possamos a cada dia, Pai, colocar os nossos anseios diante de Ti, as nossas dores, as nossas dificuldades, mas que não venhamos ficar prostrados, mas que possamos avançar, Pai, porque a cada dia o Senhor nos encoraja, o Senhor Te encoraja a prosseguir. Vamos focar nele, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa esperança, sem Ele estamos perdidos. Senhor, obrigado, eu Te agradeço em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio, Pai, de Te servir, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Eu não sei quem vai fazer a oferta.